Aplicação dos princípios da dinâmica. Nós vamos começar primeiro, com a primeira aplicação, a parte de elevadores, tá? Aplicação nas leis de Newton nos elevadores. Qual vai ser a ideia aqui? Quando você pega uma balança, que você sobe em cima de uma balança, a indicação marcada pela balança não é a indicação da força peso. O que a balança está registrando é a força normal. Porque você sobe em cima da balança, acaba empurrando a balança para baixo, e por reação a balança lhe empurra para cima. Essa força com que a balança lhe empurra para cima é o que vai ser registrado lá na leitura da balança, que é exatamente o que nós chamamos de peso aparente. Beleza? Então, quando você sobe numa balança, o que a balança registra é a força normal. Quais são as situações que a gente espera que você suba em cima de uma balança? Você vai numa farmácia, tá lá a balancinha. Ora, você vai subir em cima da balança e a ideia é que você fique em repouso em cima da balança. Você sobe na balança, fica lá imóvel, em repouso, e espera o quê? Espera a força normal se equilibrar com a força peso. E aí, quando você sobe na balança, que você fica em repouso, isso representa uma situação de equilíbrio. Então, a força que você empurra a balança para baixo é igual à força que a balança lhe empurra para cima. E aí, você vai atuar duas forças. Existe uma força de atração gravitacional que puxa você para baixo, que é a força peso, e existe a força normal da balança que lhe empurra para cima. Se você se encontra numa situação de equilíbrio, essa normal que está para cima é igual à força peso que puxa você para baixo. E aí a balança vai indicar o seu próprio peso. Obviamente que nessas balanças de farmácia e nessas balanças que nós temos em casa, ele faz a conversão de newtons para quilogramas, que é muito fácil. É só você dividir pela gravidade, né? Então, quando você sobe numa balança de farmácia, por exemplo, ela vai dar para você a leitura em quilogramas. Mas ali é um programinha que converte de newtons para quilograma. O que a balança está medindo é a força normal. Tranquilo? Tanto que, se você ficar se movimentando em cima da balança, a leitura fica se alterando, ó. Porque para que ela marque o valor correto, se faz necessário que você esteja em equilíbrio, que você esteja em repouso sobre a balança. Então, quando você sobe numa balança, que você fica em repouso sobre a balança, a leitura que está aparecendo para vocês ali é a leitura da força normal. Como é uma situação de equilíbrio, a normal vai ser igual ao seu peso. Então, a leitura da balança corresponde ao seu próprio peso. Beleza? Aí, qual vai ser a ideia aqui? Qual foi a ideia do cara aqui? Vamos levar essa balança, vamos colocar uma balança dentro de um elevador. Se eu colocar uma balança no interior de um elevador, qual vai ser a leitura na balança? Beleza? E aí depende. Nós vamos ter aqui, gente, 4 situações. 4 situações para a balança. Na verdade, no total, são 7 situações. Beleza? Mas que a gente pode resumir em 4 situações. Tá? Quais são as situações? Vamos começar pela mais fácil. Vamos começar pela situação de equilíbrio. Aí vamos lembrar. Pessoal, quando é que eu tenho uma situação de equilíbrio? Tá verão? Uma situação de equilíbrio é quando a força resultante que atua sobre o corpo é quanto? 0. Lembra? Situação de equilíbrio, força resultante igual a 0. Tá verão? Para a força resultante ser igual a 0, quem tem que ser igual a 0? A aceleração do corpo. Então, toda situação de equilíbrio, força resultante igual a 0, a aceleração igual a 0.
Quais são as situações que eu posso ter a aceleração igual a zero? Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, as duas situações que eu tenho de equilíbrio são equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, e equilíbrio dinâmico, quando o corpo se encontra em MRU. Beleza? Então, se eu levo uma balança para o elevador, a única chance dessa balança mostrar a leitura correta é exatamente na situação de equilíbrio. Ou quando o elevador está parado, ou quando o elevador está subindo ou descendo com velocidade constante, que vai caracterizar um MRU. E nós sabemos que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Beleza? Então, quando eu pego aqui a aplicação da lei de Newton, as únicas situações que o elevador pode estar em equilíbrio são quais? Ó, tá vendo? O elevador estará em equilíbrio. O elevador estará em equilíbrio quando ele estiver em repouso. O elevador estará em equilíbrio quando ele estiver em repouso ou o quê? Movimento retilíneo uniforme. Como é que seria o movimento retilíneo uniforme? Ou ele vai estar subindo com velocidade constante, ou ele vai estar descendo com velocidade constante. Subindo ou descendo com velocidade constante, isso caracteriza para mim um movimento uniforme. Isso caracteriza para mim um movimento uniforme. Beleza? Então, se você pegar uma questão que fala que o cara levou uma balança para um elevador ou levou um dinamômetro, tá vendo o que é um dinamômetro? É um aparelho que mede força, né? Levou um dinamômetro para o elevador ou levou uma balança para o elevador e a situação é uma situação de equilíbrio, conclusão, a força resultante que atua sobre o corpo é zero. Tá vendo? E se a força resultante que atua sobre o corpo é zero, significa dizer o quê? Significa dizer que se a força resultante que atua sobre o corpo é zero, a normal é igual a quem? A força-peso. Se a força resultante que atua sobre o corpo é zero, na situação de equilíbrio, a força normal é igual à força-peso. Ou seja, a balança vai lhe fornecer a leitura correta. Beleza? Então, sei lá, se Taveira tem lá 120 kg e eu subir na balança dentro do elevador em repouso, o elevador estiver subindo ou descendo com velocidade constante, a balança vai registrar 120 kg. Beleza? Então, nas situações de equilíbrio, a leitura da balança vai ser a mesma. A leitura da balança vai ser seu próprio peso. A leitura da balança estará correta. Beleza? Mas o elevador, ele pode apresentar movimento variado. Movimento variado. Quando ele está em repouso, que ele precisa entrar em movimento, é um movimento variado. Quando ele está em movimento, que ele precisa frear para parar no andar, é um movimento variado. Então, tem situações, tanto na subida ou na descida, que o elevador apresenta aceleração. E aí, nesses casos que o elevador apresenta aceleração, a leitura na balança vai ser diferente que o seu peso. A balança vai lhe fornecer uma leitura diferente do seu próprio peso. É isso que pode ser cobrado de vocês, tá? Então, por exemplo, tem a situação que o elevador apresenta a aceleração para cima. Tá vendo? Quais são as situações que o elevador apresenta a aceleração para cima? Ora, só pode ser duas situações. Ou o elevador está subindo
e a sua velocidade está aumentando, porque quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado, não é assim? Então o elevador pode estar subindo com a velocidade aumentando, o que caracteriza um movimento acelerado, ou esse elevador está descendo com a velocidade diminuindo. Descendo, a velocidade está para baixo. Se é para ela diminuir, a aceleração tem que ter o sentido oposto. Então o elevador pode estar descendo e freando. Quando ele desce, que começa a frenagem, a velocidade é para baixo, porque ele está descendo, mas como caracteriza uma frenagem, a aceleração vai ser para cima. Beleza? Então, tá vendo? Quando é que o elevador vai ter aceleração para cima? Galera, o elevador vai ter aceleração para cima quando ele estiver subindo com a velocidade aumentando. Quando ele estiver subindo com a velocidade aumentando. O que caracteriza um movimento acelerado. Ou seja, quando o elevador sobe acelerado, sua aceleração está para cima. Ou esse elevador está descendo com a velocidade diminuindo. Se o elevador está descendo com a velocidade diminuindo, isso caracteriza o quê? Um movimento retardado. Beleza? Então, ou subindo acelerado, ou descendo retardado, a aceleração do elevador está para onde? Para cima. E aí, galera, se tem aceleração, tem força resultante. Então, a força resultante que atua sobre o elevador é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? E aí, nesse caso, que a aceleração do elevador é para cima, quem ganha? A normal ou o peso? Vão ser iguais? Não vão ser iguais, porque tem aceleração. E lembra, vai ganhar a força que sempre está no mesmo sentido da aceleração. Então, se a aceleração do elevador é para cima, a normal vai ser maior que o peso. Beleza? Então, se a aceleração é para cima, a normal é maior que o peso. Então, como é que ficaria a minha segunda lei? N menos P vai ser igual a quem? Massa vezes aceleração. Então, quando a aceleração do elevador for para cima, a leitura na balança vai ser maior que seu peso. Beleza? Quando a aceleração do elevador for para cima, a leitura registrada pela balança vai ser maior que seu peso. E lembra que essa normal representa o quê? O peso aparente. Parece, mas não é, né? Nessas situações dentro do elevador, você vai ter a sensação de parecer estar mais pesado. Quando a normal é maior que o peso, você vai ter a sensação de estar mais pesado. Beleza? Porque a normal vai ser maior do que seu peso. Tranquilo? Então, eu costumo parar aqui, ó. Eu costumo parar aqui, beleza? N menos P igual a M vezes A. Se eu sei que o elevador subindo acelerado ou descendo retardado, a aceleração é para cima, e eu sei que se a aceleração é para cima, a normal é maior que o peso, eu aplico a segunda lei. N menos P igual a M vezes A. Beleza? E aí você resolve tudo. Mas eu vou continuar escrevendo só para te mostrar uma coisinha aqui, ó, tá? Se eu continuar escrevendo, eu posso fazer assim, ó. Vou colocar de azul. Vai ficar assim. N igual a P mais MA. Beleza? Eu passei a força peso para o outro lado. Positivo, né? Tá vendo? Como é que calcula a força peso? MG mais MA. Tranquilo? Como a massa é a mesma, eu posso colocar em evidência, ó. Então ficaria M que multiplica G mais A. Beleza? Então lembra, ó. Como a força normal representa o peso aparente, como a força normal representa o peso aparente,
Essa aceleração que está aqui entre parênteses seria a nossa gravidade aparente. Se você tem a sensação de estar mais pesado, é porque a gravidade, entre aspas, aumentou, né? Aí tá a prova aqui, ó. Aqui seria a nossa gravidade aparente. Beleza? Então a aceleração do corpo vai ser a aceleração do elevador mais a gravidade. Por isso você tem a sensação de estar mais pesado. Porque a gravidade aparente é maior que o valor da gravidade normal, né? Vai ser maior que 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Beleza? Então, geralmente nessas questões, ele pede para você calcular a leitura na balança. Repito, para você calcular a leitura na balança, ó, eu já paro aqui. Beleza? Mas se eu sei que a aceleração é para cima, eu já sei que a normal é maior que o peso. Se a normal é maior que o peso, e a normal representa o peso aparente, eu vou ter a sensação de estar mais pesado. Tranquilo? Então essa seria a situação em que a aceleração do elevador seria para cima. Do mesmo jeito, pessoal, do mesmo jeito que a aceleração do elevador pode estar para cima, subindo acelerado ou descendo retardado, a aceleração do elevador também pode estar para onde? Para baixo, né? Quais são os casos que a aceleração do elevador vai estar para baixo? Tá vendo? Duas situações. Ou esse elevador está descendo e a velocidade está aumentando, porque se ele está descendo, a velocidade é para baixo. Se a aceleração é para baixo, ele desce com a velocidade aumentando. Ou seja, descendo acelerado. Ou o elevador pode estar subindo com a velocidade diminuindo. Ele está subindo, mas a velocidade está diminuindo, ou seja, é uma frenagem. Ele sobe com a aceleração para baixo. Quando a velocidade e a aceleração têm sentidos opostos, o movimento é retardado. Então, quais são as duas situações? Quais são as duas situações em que a aceleração do elevador é para baixo? Ou quando ele estiver subindo, retardado, ou quando ele estiver descendo, acelerado. Lembra? Velocidade e aceleração, sentidos opostos, retardado. Subindo, retardado. Velocidade e aceleração com o mesmo sentido, acelerado. Descendo, acelerado. Tá? Então, as duas situações em que a aceleração do elevador pode estar para baixo é subindo com a velocidade, diminuindo. Subindo com a velocidade, diminuindo. O que caracteriza um movimento retardado. Ou esse elevador está descendo com a velocidade aumentando. O que caracteriza um movimento acelerado. Beleza? Então, subindo retardado ou descendo acelerado, a aceleração está para baixo. Beleza? E aí, galera, se tem a aceleração, tá verão? Tem o quê? Tem força resultante. A força resultante que atua sobre o elevador é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, como a aceleração está para baixo, quem é que ganha? A força peso ou a força normal? Vai ganhar a força peso, que tem o mesmo sentido da aceleração. Ou seja, se a força peso ganha da força normal, significa dizer que a leitura na balança é menor que seu próprio peso. A leitura registrada pela balança é menor do que seu próprio peso. E se a balança registra um valor menor do que seu peso, e lembra que a normal representa o peso aparente, então se seu peso aparente é menor que seu peso real, você vai ter a sensação de estar mais leve. Você vai ter a sensação de estar mais leve. Porque a normal é menor do que o peso. A força de contato entre você e a balança diminui. Se a força de contato entre você e a balança diminui, você tem a sensação de estar mais leve. Beleza? E nesse caso aqui, se você aplicar a segunda lei, como é que fica? P menos N
igual a M vezes A. Se eu isolar a força... Assim, aí eu paro aqui, ó. Quando eu vou fazer minhas questões de elevador, eu paro aqui, ó. Aceleração para baixo, P menos N igual a M vezes A. Mas se eu continuar escrevendo para vocês, eu vou isolar a força normal. Tá vendo? Quem seria a força normal? A força normal seria a força peso menos MA. Se eu pego a normal, passo para o lado direito, ela passa positiva. MA passa para o lado esquerdo negativo, né? Então a força normal é a força peso menos MA. Conclusão? A normal seria igual a MG menos MA. Beleza? Então a força normal seria igual a M que multiplica G menos A. Beleza? Por que você tem a sensação de estar mais leve? Porque a normal representa o seu peso aparente. A normal aqui, ó, representa o nosso peso aparente. E a aceleração da gravidade aparente diminuiu. Ó, a aceleração da gravidade aparente é G menos A. Beleza? Então aqui seria a gravidade aparente. Por isso você vai ter a sensação de estar mais leve. É como se para você a aceleração da gravidade fosse menor do que 10, tá? Menor do que 10. Beleza? Então, com a aceleração para cima, o peso aparente é maior que o peso real. A leitura da balança é um valor maior que seu próprio peso. Com a aceleração para baixo, a leitura da balança, o peso aparente é menor que o peso real. Beleza? Quando a leitura na balança é maior, sensação de estar mais pesado. Quando a leitura na balança é menor, sensação de estar mais leve. Tranquilo? É isso aqui. Beleza? E a última situação, que raramente aparece, mas é bom falar sobre ela, é uma situação que o elevador cai em queda livre. Se Deus o livre, os cabos do elevador se rompem, as medidas de segurança do elevador não funcionam. Geralmente hoje todo elevador, caso os cabos se rompam, existem travas no elevador que não deixam ele cair. A segurança está cada vez maior. Mas mesmo assim, eu estava vendo uma reportagem uma vez que por ano, cerca de 20 a 30 acidentes com elevadores acontecem. Dele cair mesmo em queda livre, né? Mas é cada vez mais raro isso acontecer. Mas vamos supor que os cabos do elevador se rompam e esse elevador comece a cair em queda livre. Tá vendo o que seria o elevador cair em queda livre? Ora, cair em queda livre é cair com a aceleração como sendo a própria gravidade, né? Ó, beleza? Cair em queda livre é cair com a aceleração da gravidade. Qual seria, Taveira, nessa situação, o valor registrado pela balança? Se o elevador cai em queda livre, cai com a aceleração da gravidade, qual seria o valor registrado pela balança? Aí você pensa, ó, Taveira, se ele está caindo uma aceleração para baixo, a força peso ganha da força normal. Aí você escreve, ó, se ele cai com a aceleração para baixo, pelo que o senhor falou, a força peso ganha da força normal. Isso vai ser igual a M vezes A. Beleza? Tá? Então, se eu pegar aqui e isolar a força normal, ficaria a força peso menos M vezes A. Tranquilo? Só que lembra, para calcular a força peso, eu faço o quê? M vezes G menos M vezes A. Mas a aceleração que o elevador está caindo, já que é queda livre, já que é uma situação de queda livre, a aceleração que o elevador está caindo é a própria gravidade. Então ficaria mg menos mg. E no final das contas, o valor registrado pela balança seria quanto? 0. Tá? Ou seja, se o elevador estiver caindo em queda livre, a força de contato entre você e a balança é 0.
O que significa dizer que a força de contato entre você e a balança é zero? Significa que seu peso aparente é zero. Ou seja, você vai ter a sensação de estar flutuando dentro do elevador. Certo? Então, quando o elevador cai em queda livre, a força entre você e a balança, zero. Seu peso aparente é zero. Peraí, se a balança está registrando zero, é como se em relação à balança tu tivesse o quê? Flutuando. Essa sensação é o que nós chamamos de imponderabilidade. É ter peso aparente igual a zero. Os astronautas, antes de fazerem suas viagens espaciais, né, onde eles vão sentir gravidades muito pequenas, eles fazem experimentos com queda livre, ó, tá? Para sentir a gravidade, para sentir o peso aparente zero, eles fazem experiências em queda livre, para se acostumarem com peso aparente menor. Eu estava vendo uma reportagem que quando esse pessoal que faz as viagens espaciais, eles retornam para a Terra, eles têm uma enorme dificuldade para andar. Eles passam meses aí com sessões de fisioterapia para voltar a andar. Por quê? Lá no espaço, como a gravidade é muito pequena, o peso aparente é muito pequeno. Você tem a sensação de ser leve, que eles ficam flutuando, né? Ó, lá nas espaço, eles ficam flutuando, ó, tá? Então, quando eles retornam para a Terra, o impacto com a gravidade é muito grande. O peso volta a ser o peso que ele tinha. Então, eles têm grande dificuldade para andar. Aí tem que fazer várias sessões de fisioterapia. Beleza? Então, numa situação de queda livre, você teria a sensação de estar flutuando dentro do elevador. E essa sensação é chamada de imponderabilidade, tá bom? Então, a balança registrará zero se o elevador estiver em queda livre. Essa condição do corpo sujeito exclusivamente ao seu peso é chamada de imponderabilidade. Imponderabilidade. Inclusive, imponderabilidade é uma palavra muito boa para você brincar de forca, né? Grande chance aí de você ganhar, tá? Imponderabilidade, beleza? Então, situação de queda livre, normal igual a zero, o corpo sujeito exclusivamente à sua própria força-peso, é uma situação de imponderabilidade. Você teria a sensação, ó, de estar flutuando. Tranquilo? Vamos resolver então nossa primeira questão. Vem comigo. Olha só. Exercício de aprendizagem A1. Ele fala assim: um corpo apoiado sobre o piso de um elevador está sujeito a seu peso de módulo P e a força normal de módulo N. Relacione NP como N maior que P, N menor que P ou N igual a P em cada situação abaixo, tá? Só para ajudar vocês, vamos lembrar que você está lá dentro do elevador. O elevador aqui é esse caixote, ó. Beleza? O caixote. Aí você está dentro do elevador. Tá aqui. Quais são as forças que atuam sobre você no interior do elevador? Ó, tá vendo? Tem a força peso, vertical e para baixo. E tem a força normal, vertical e para cima, tá? Ele quer saber nessas situações aí, se a normal é maior que o peso, é menor que o peso ou é igual ao peso. Tu vai ter que lembrar de quê? Da aceleração. Quem manda nisso tudo aí é a aceleração, tá bom? Então olha aí essas alternativas, essas 7 alternativas, e coloca se a normal é maior, se a normal é menor ou se a normal é igual ao peso, tá bom? Eu vou dar 2 minutos para vocês. Olha aí, valendo. E vou pegar o celular para acompanhar as respostas no chat, tá bom? Beleza? Então faz aí, maior, menor ou igual, valendo. O segredo é você
conseguir enxergar para onde está a aceleração. Se está para cima, se está para baixo, ou se a aceleração é zero, beleza? Vamos começar aqui. Lá vai, viu? Ó. Letra A. O elevador desce e sua velocidade está aumentando. Ó, tá vendo? Se ele desce e a velocidade está aumentando, a aceleração está para baixo, né? Se a aceleração está para baixo, quem ganha é a força-peso. Então, nessa letra A, normal menor que o peso. Tranquilo? Letra B. O elevador sobe e sua velocidade está diminuindo. Espera aí. Se o elevador está subindo e a velocidade está diminuindo, é porque a aceleração atrapalha, né? Então, se ele está subindo e a aceleração diminui, a aceleração está para baixo. Então, se a aceleração está para baixo, o peso ganha. Então, normal menor que o peso. O elevador sobe com velocidade constante. Tá vendo? Subir com velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, normal igual peso. Espera aí, eu botei zero aqui, tá errado. Né? Se a aceleração é igual a zero, é porque a normal equilibra com o peso, ó. Beleza? Letra D. O elevador desce com velocidade decrescente. Ora, descer com a velocidade decrescente é descer com a velocidade diminuindo. Então, se ele está descendo e a velocidade está diminuindo, a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, a normal ganha do peso. O elevador estava parado e começou a descer. Galera, se ele está parado e ele começa a descer, ele estava em repouso e vai adquirir velocidade. Então, se ele estava parado e começou a descer, para ele começar a descer, tem que ter uma aceleração para onde? Para baixo. Então, ele começa com um movimento acelerado. Então, se ele estava parado e começou a descer, a aceleração para baixo. Então, o peso ganha. Normal, menor que o peso. O elevador está parando na subida. Ele está subindo, mas está parando. Se ele está subindo e está parando, subindo, velocidade para cima. Parando, aceleração para baixo. Estou aqui na letra F, parando na subida. É um movimento retardado, né? Então, aceleração para baixo. Mais uma vez, a normal perdeu. O elevador está começando a subir. Espera aí, se ele está parado e vai começar a subir, ele precisa ter uma aceleração para onde? Para cima. Então, nessa letra G, a normal ganha do peso, tá bom? Então, ficou na letra A, N menor que P. Letra B, N menor que P. Letra C, N igual a P. Letra D, N maior que P. Letra E, N menor que P. Letra F, N menor que P. E na letra G, a normal maior que o peso. Beleza? O segredo para elevadores não tem mistério. É você saber o sentido da aceleração. Se você conseguir determinar isso aí, o resto já era, tá bom? Tranquilo? Vamos lá? Questão A2. Vamos fazer junto aqui. Um indivíduo de 60 kg está dentro de um elevador em movimento no local onde G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O indivíduo está sobre uma balança graduada em newtons. Determine a intensidade da força que a balança indica quando o elevador. A intensidade do valor que a balança indica. Lembra que o que a balança indica é a força normal. Tranquilo? Letra A. Se o elevador se move com velocidade constante. Galera, se mover com velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Isso representa o quê? Uma situação de equilíbrio dinâmico. Ó. Força resultante igual a zero. Então, nessa situação, a normal é igual ao peso. Ó. E a força peso, M vezes G. Né? Se a massa do cara vale 60 kg e a gravidade vale 10, a leitura na balança, 600 newtons. Tá? Então, nessa letra A, o valor registrado pela balança é o próprio peso do homem. Tranquilo?
Letra B. Sobe acelerado ou desce retardado com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Galera, subir acelerado ou descer retardado, aceleração para onde? Para cima, né? Beleza? Subir acelerado ou descer retardado, a aceleração tá para cima. Tá vendo? Se a aceleração tá para cima, é porque a normal é maior que o peso, né? Mas ficaria N menos P igual a M vezes A. Então ficaria N menos o peso, 600 newtons, né? A massa 60, a aceleração 1. Conclusão, a normal seria igual a 60 mais 600, nesse caso aqui, 660 newtons. Beleza? Então, nessa situação aí da letra B, a balança indicaria 660 newtons. Se fosse uma balança que fornecesse a leitura em quilogramas, né? Se fosse uma balança que fornecesse a leitura em quilogramas, qual seria a massa aparente que ia aparecer na balança? 66 quilos. Como é que o senhor sabe, Taveira? É só dividir pela gravidade. Então, nesse caso, se você estivesse em cima da balança e a balança mostrasse para você a leitura em quilogramas, ia aparecer lá 66 quilogramas. Peraí, mas você tem 60 quilogramas e está aparecendo 66, você vai ter a sensação de estar mais pesado, né? Tranquilo? Letra C. O elevador desce acelerado ou sobe retardado. Tá vendo? Descer acelerado ou subir retardado com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a aceleração está para onde? Para baixo, né? Se a aceleração está para baixo, Taveira, a normal é menor que o peso. Como é que fica a segunda lei? P menos N igual a M vezes A. A força-peso, 600 newtons. A normal é a pergunta. Aqui, 60 vezes 1, né? Então, ficaria 600 menos 60 igual a normal, que passa para o outro lado positivo. Conclusão, a força normal seria igual a 540 newtons. Beleza? O valor registrado pela balança, 540 newtons. Se a balança fornecesse para você a massa em quilogramas, a massa aparente seria de quanto? 54 quilogramas, né? É só você chegar lá e dividir pela gravidade, dividir por 10. O registro da balança, se fosse em quilograma, seria 54. Tranquilo? Beleza aqui, meu povo? Tranquilão geral? Beleza? Pronto. Elevadores é isso, ó, tá? Não pode aparecer para vocês em elevadores nada diferente disso aqui, beleza? Nada diferente disso aqui. Dando sequência aqui no nosso assunto, vamos para essa parte de forças inerciais ou acelerômetro. Tá vendo o que é que são forças inerciais? Força inercial não existe, tá certo? A força inercial, ela não existe. A força inercial é uma força fictícia, que você só vai observar em referenciais que não são inerciais. Tá vendo o que são referenciais não inerciais? Referenciais não inerciais são referenciais que apresentam aceleração. Quando você tiver um referencial inercial, é um referencial que, em relação ao seu estudo, a aceleração é zero. Por exemplo, um grande referencial inercial que nós usamos para todas as questões é a Terra. Para nós, é como se a Terra estivesse em repouso. Então, a Terra é um referencial inercial. Se você quiser pegar um referencial não inercial, é um referencial onde o referencial em questão apresenta uma aceleração. Beleza? Alguns exemplos. A força centrífuga, né? A força que inclina um pêndulo no teto de um vagão, que é o que vai estar aí para o nosso exemplo, tá? Com velocidade variável. Enfim, qualquer referencial que você pegue que tenha aceleração
é um referencial não inercial. Beleza? Aí se liga, olha só. A aceleração horizontal de um veículo. Vamos considerar a situação em que eu tenho um pêndulo preso ao teto de um veículo em movimento horizontal com aceleração não nula. Então, se eu estou pegando o veículo como um referencial e esse referencial apresenta uma aceleração, para a gente, esse veículo é um referencial não inercial. Beleza? Tem aceleração para a direita. Eu pergunto a vocês, como é que nós fazemos para calcular a aceleração desse veículo? Tá vendo? Tem como eu calcular a aceleração desse veículo? Tem. Se ele fornecer para você esse ângulo de inclinação e fornecer para você a aceleração da gravidade, você tem como determinar a aceleração desse veículo. Como é que você faz? Ora, se o pêndulo está fora de equilíbrio, concorda comigo? A posição de equilíbrio desse pêndulo seria na vertical. Nós até já fizemos uma questão sobre isso. Se a aceleração desse veículo fosse zero, o pêndulo estaria em equilíbrio na posição vertical. Se o pêndulo foi deslocado para a esquerda, isso é uma força inercial, né? O veículo foi acelerado para a direita, por inércia, o pêndulo é jogado para a esquerda. Pergunto a vocês, quais são as forças que atuam sobre o corpo que está preso ao pêndulo? Tá vendo? É o seguinte, ó. Se é para colocar as forças aqui nesse corpinho, com certeza tem uma força que puxa ele para baixo. Que força é essa? É a força peso. Por que esse corpinho não cai? Porque o fio segura. Então, se o fio segura, tem uma força aqui que é a força de tração. Beleza? E quando você somar essa força peso com essa força de tração, lembra, eu disse a vocês que a força resultante e a aceleração sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se a aceleração desse conjunto é para a direita, a força resultante também tem que ser para a direita. Então, quando eu somar a força de tração com a força peso, tem que me dar aqui, ó, uma força resultante para onde? Para a direita. Como é que você faz para achar o vetor força resultante nessa situação? Aí lembra da nossa aula de vetores? Ou você pode usar o método do polígono, juntar origem com extremidade, ou você pode usar o método do paralelogramo, origem com origem. O que está no material de vocês e o que eu vou usar aqui é exatamente o método do paralelogramo. Eu chego na tração, traço uma reta paralela em relação à força peso, chego na força peso, traço uma reta paralela em relação à tração. Como essas retas se cruzam nesse ponto aqui, a força resultante sai da origem até o ponto de encontro. Beleza? Então, somando a força peso com a força de tração, eu tenho exatamente o vetor resultante, a força resultante horizontal e para a direita. Tranquilo? Beleza? Onde dessas três forças que aparecem nesse desenho, com certeza você conhece duas. Tá vendo? Dessas três forças, duas eu tenho certeza que você sabe calcular. Quais são elas? A força peso, que eu tenho certeza que você sabe que a força peso é massa vezes gravidade. E eu tenho certeza que você sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, dessas três forças, eu sei calcular a força peso e sei calcular a força resultante. Se você prestar bem atenção, eu posso fechar aqui, ó, esse triângulo retângulo com a força peso vertical e para baixo, ó. A força peso, ela encaixa bem certinho aqui, ó.
a força-peso, ela encaixa bem certinho aqui. Então, se você prestar atenção, eu conheço a força resultante, que em relação ao ângulo é cateto oposto. E eu conheço a força-peso, que em relação ao ângulo é cateto adjacente. Tá vendo? Se eu conheço o cateto oposto e eu conheço o cateto adjacente, eu vou usar o que aqui? Tangente, né? Então, a tangente de θ seria igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a força resultante sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? A força-peso. Tranquilo? Como é que eu faço, tá vendo, para calcular a força resultante? Ora, filho, força resultante, massa vezes aceleração. E a força-peso, massa vezes gravidade. Como a massa aparece em cima e a massa aparece embaixo, eu posso cortar. Conclusão, a aceleração desse veículo é dada pelo produto da gravidade vezes quem? A tangente de θ. E foi como eu falei para vocês. Se eu conheço a aceleração da gravidade e eu conheço esse ângulo de inclinação, eu posso calcular a aceleração desse veículo. Ó. Por isso é chamado de acelerômetro, né? Com a aceleração da gravidade e com o valor do ângulo, eu consigo calcular o valor da aceleração. Então, nesse caso aqui, a aceleração seria igual a quem? A G tangente de θ. Tranquilo? Beleza? Então, é só para mostrar para vocês mais uma situação, mais uma aplicação das leis de Newton com referencial não inercial. Beleza? Não inercial. Tranquilo? Vamos lá fazer uma questão? Olha só. Um exemplo, né? Considere um vagão sobre um plano horizontal e um pêndulo simples que em cada posição indicada estará em repouso em relação ao vagão. Em relação a um referencial inercial, associe cada posição do pêndulo a possíveis movimentos do vagão, classificando esses movimentos. Ó, esse exemplo aqui é muito parecido com o que nós fizemos semana retrasada, que foi uma questão de inércia, né? Beleza? Quando é que o pêndulo vai estar na posição B? Tá vendo? A posição B é o pêndulo na vertical. Ora, se o pêndulo está na vertical, essa é a sua posição de equilíbrio. E se ele está na posição de equilíbrio, ou esse vagão vai estar em repouso, ou ele vai estar em quê? Movimento retilíneo uniforme, né? Como eu já sei que o movimento é horizontal, ele falou aqui, ó, como eu já sei que o plano é horizontal, eu já sei que o movimento é retilíneo. Então, quando o pêndulo está na posição B, a posição B representa uma posição de equilíbrio. E eu só posso ter equilíbrio quando ou o vagão está em repouso, ou ele está o quê? Em movimento uniforme. Beleza? Movimento retilíneo uniforme. Ou para a esquerda ou para a direita. Se a velocidade do vagão for constante, ou para a esquerda ou para a direita, esse pêndulo vai estar na vertical. Tá vendo? Quando é que o pêndulo vai estar na posição A? Na posição A gente acabou de fazer. Quando é que o pêndulo vai estar na posição A? Ora, o pêndulo vai estar na posição A quando o vagão tiver acelerado para onde? Para a direita. Se o vagão for acelerado para a direita, por inércia, o pêndulo é jogado para onde? Para a esquerda, né? Se eu acelero o vagão para a direita, por inércia, o pêndulo vai para a esquerda, né? Então, o pêndulo vai estar na posição A quando a aceleração do vagão for para onde? Para a direita. Tá vendo como é que a aceleração do vagão pode ser para a direita? Duas situações, né? Ou ele está em movimento acelerado para a direita, ou ele está no movimento acelerado para a direita, a velocidade é para a direita e a aceleração também é para a direita, ou ele está no movimento retardado para a esquerda.
Por que está havendo um movimento retardado para a esquerda? O que seria um movimento retardado para a esquerda? A velocidade é para a esquerda, mas a aceleração é para a direita, né? Então, a aceleração desse vagão só pode ser para a direita em duas situações. Ou o movimento é acelerado para a direita, que a velocidade é para a direita e a aceleração é para a direita, ou o movimento é retardado para a esquerda. Velocidade para a esquerda, aceleração para a direita. Nessas duas situações, o pêndulo se deslocaria para a posição A. Tranquilo? E se você for para a posição C, obviamente vai ser o contrário da posição A, né? Se na posição A a aceleração é para a direita, o pêndulo vem para a posição C, aqui é a posição A. O pêndulo vem para a posição C, se a aceleração for para onde? Para a esquerda. Se o vagão for acelerado para a esquerda, por inércia, o pêndulo vai para onde? Para a direita, né? Então, a posição do pêndulo seria essa posição C, se a aceleração do vagão fosse para a esquerda. Quais são as situações que eu posso ter aceleração para a esquerda? Ou se o vagão estiver indo para a direita, mas pisando no freio, ou seja, se o movimento for retardado para a direita, se o movimento for retardado para a direita, a aceleração para a esquerda. Ou se o movimento for acelerado, para a esquerda. A velocidade do vagão é para a esquerda e a aceleração é para a esquerda. Aí o pêndulo se desloca espontaneamente para a posição C. Isso seria inércia, tá bom? Então essa situação que eu estou mostrando para vocês aqui, nós fizemos uma questão como essa na semana retrasada, né? Então, o pêndulo só vai estar na posição A se a aceleração for para a direita, por inércia. E o pêndulo vai estar na posição C se a aceleração for para a esquerda, tá bom?